Então, vamos falar um pouquinho do que seria esse ajudar, né? O que é ajudar para vocês? A gente pensa assim, ordens da ajuda, né? Tinha uma época que o Bert chamava os terapeutas de ajudantes. Aí depois ele começou a classificar as profissões de ajuda, né? Que são terapeutas, enfermeiros. Reparem que as profissões de ajuda, e aí entram os advogados, as profissões de ajuda, elas trazem um perfil semelhante nas pessoas que trabalham com essas profissões de ajuda. Comecem a reparar. E são pessoas que tendem, não todas, claro, mas tendem a ter esse lugar de salvador muito grande. Né? De querer salvar alguém. O Bert fala nas suas obras que ajudar é muito fácil. Ajudar é muito fácil, porque todos nós temos um instinto de ajuda já programadinho, né? Então, sei lá, alguém tropeça na tua frente, cai no chão, o teu impulso primário, pelo menos, é ajudar aquela pessoa a se levantar. Sei lá, sabe? Algo acontece na sua frente, principalmente se for da sua espécie, a tendência, o primeiro impulso, pode ser que você se contenha, mas o primeiro impulso é a ajuda. Salvo, claro, se a pessoa tem algum tipo de problema, transtorno, um psicopata, alguma coisa assim, né? Mas a via de regra, isso faz com que a gente crie vínculos, né? Só que, o que ele traz aqui? Ele fala que ajudar por simples compaixão é fácil e qualquer um pode fazer. Agora, ajudar de tal forma que essa minha ajuda esteja em sintonia com a alma da pessoa, com o que ela de fato precisa para se desenvolver aqui na Terra, isso sim é uma arte a ser desenvolvida. Porque aí eu não estou mais olhando para a pessoa com as lentes de pena, de compaixão, da minha verdade projetada no outro. Eu vou para além do que eu estou vendo no outro. Eu não sei se foi aqui no módulo de saúde ou se foi no grupo de estudos que eu comentei que eu tenho algumas colegas que tiveram câncer e que foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas. Foi aqui? E elas falam até hoje, né? E aí, se você olha para uma pessoa que recebeu um diagnóstico e você quer fazer demais por aquela pessoa, tira a força dela. Então, encontrar esse equilíbrio, né? Do quanto, qual é o meu limite, né? Até onde que de fato eu vou para essa ajuda e até onde eu, sabe, qual é o meu limite, onde eu paro, em que momento eu preciso me recolher. Isso é muito desafiador e eu arrisco dizer que é um aprendizado assim diário e isso depende muito da pessoa que você está se relacionando, sabe? Hoje, por exemplo, nossa, eu escolho a dedo, assim, quem de fato eu vou estar entregando a minha energia, o meu tempo, e foi muito custoso fazer isso. Eu vivia metida em ONG, em voluntariado de todos os tipos, nem tendo tempo para tudo isso. Tem muito tempo, nossa, tem anos que eu saí de todos os voluntariados, todas as coisas. Foi muito difícil, porque imagina, eu cresci numa família espírita que fala que a caridade é a porta que abre o céu. Então imagina você crescer numa família que esse é o mantra. E eu decidi não. E aí parece que a vida me testa, né? Porque é só eu pôr o pé na rua, já vem um pedinte pedir coisas pra mim. E então, assim, sabe, encontrar esse lugar é muito difícil. Mas o que eu tenho aprendido dentro do meu desenvolvimento e daquilo que eu li, das coisas que eu já participei, principalmente, né, com os Hellingers, é que
você vai ter uma sensação corporal que vai te ajudar a medir, digamos assim, essa força. Porque quando eu ajudo em sintonia com a alma da pessoa, por mais difícil que seja aquilo que está acontecendo na minha frente, eu posso ficar triste, né? Às vezes é uma pessoa que eu gosto, eu posso. As emoções elas vão acontecer, mas internamente é como se o meu corpo tivesse uma sustentação diferente. Eu não sei explicar, talvez para vocês cada um vai sentir de um jeito diferente, mas para mim, pelo menos, ele chega dessa forma, sabe? Às vezes, se for principalmente uma pessoa que eu amo, que eu gosto e que eu não consigo, né, ajudar, dói, eu fico triste, mas eu consigo perceber que o meu corpo é como se, a nível físico, né, a sensação, é como se relaxasse, eu não sei explicar. É um relaxamento que acontece. Diferente do, tá, então, e se tentar tal coisa? E se tentar qual... E aí eu, sabe, às vezes eu posso começar a entrar numa manipulação para tentar convencer o outro. Gente, isso é tão exaustivo. Às vezes o outro até vai fazer, às vezes o outro até vai fazer algum movimento, mas ele não vai durar, porque ele não tá fazendo por ele. Por isso que eu evito constelar uma pessoa ou fazer até qualquer processo terapêutico que outra pessoa marque. Eu falo para a pessoa, pede para fulano entrar em contato comigo e eu combino com fulano. Dentro de casa é o mais difícil. Principalmente quando é mãe, pai, quando é cônjuge. Filho também, mas o filho ainda a gente consegue ter um pouco mais de território, né, para andar. Agora, quando é do mesmo nível hierárquico, parceiro, ou vem antes de você, é muito desafiador, principalmente se você já tem um padrão no teu sistema de desordem, de hierarquia, sabe? É muito desafiador as ordens da ajuda se manterem dentro de uma sintonia, sabe? Com a alma da pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre as 5 ordens da ajuda, que eu posso dizer que norteiam essa arte de ajudar, que já é um bom norte, assim, para nossa ajuda. Mas a verdade é que vai ser no dia a dia, sabe? O que vai dizer para vocês se vocês estão em sintonia ou não com o outro, tá? Então vamos lá. Bom, então o Bert Hellinger fala que a primeira ordem da ajuda é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Eu gosto sempre de dividir em 2 partes essa frase. Primeiro, dar apenas o que se tem. O que isso quer dizer? Tá com sede? Quer um pouco d'água? Quanto de água eu tenho no meu copo? Será que isso vai te ajudar? Mas se eu te der um copo vazio, ou se eu te der um copo, se eu der para todos vocês esse restinho de água que tem aqui no meu copo, vai saciar a sede? Não vai. Aí um cliente senta do meu lado e ele quer trabalhar relacionamento de casal. E aí ele vem, vamos colocar ela, né? Que isso é bem coisa de ela. Ela chega do meu lado e quer mudar o parceiro porque ele faz tudo errado, blá, blá, blá. Se eu não consigo acolher o meu parceiro, os homens, o masculino de uma forma geral, como que eu vou conseguir ajudar essa pessoa a olhar para o parceiro? Vai ser as 2 sentadinhas, uma do lado da outra, sabe? Como 2 amiguinhas, excluindo o parceiro. Né? Até que ponto eu consegui tomar a minha mãe? Até que ponto eu consegui me harmonizar com a realidade? Até que ponto eu consegui olhar para os meus próprios traumas, dar lugar para as sensações difíceis do meu corpo? Até que ponto eu consigo sustentar, estar do lado de uma pessoa que está chorando muito, sem querer acalmá-la,
simplesmente sendo testemunha ali das emoções doloridas que ela está vivendo. Eu consigo fazer isso comigo ou eu me distraio para não sentir? Porque se eu tenho uma tendência a me distrair para não sentir, provavelmente eu não vou conseguir sustentar o outro mergulhando nos sentimentos e nas sensações. Aí vocês vão dizer assim, Eline, então ferrou, porque eu preciso estar pronta para começar a trabalhar? Não, você não precisa estar pronta para começar a trabalhar. Até porque os clientes que vão vir dentro da frequência daquilo que você pode oferecer. Mas a vida também, ela pode ser um professorzinho daqueles bem severo, de te testar. Porque quando a gente está prestes a passar de nível, e isso foi muito curioso, eu assisti uma palestra essa semana que falava exatamente disso. Quando você está prestes a mudar de nível de consciência, a vida traz as últimas provas para você. E isso faz muito sentido, porque beleza, a gente já aprendeu, já desenvolveu, mas para passar para o próximo nível, isso tem que ser natural. Vamos ver se está natural? E aí vem um desafio. E a gente fica, de novo isso. Pronto, já ganhou um 0. Não sei, na verdade, como é que funciona, mas a verdade é que, assim, eu vou atendendo os meus clientes na medida que eu também vou aprendendo e eu posso optar por aprender junto com o meu cliente. Nossa, eu fiz isso várias vezes. Então, veio uma pessoa com um tema difícil, às vezes uma situação que eu estava vivendo naquele momento. Eu falei, como é que vai ser isso, né? Então, eu tenho 2 opções. Ou dizer para a pessoa, não te atendo. Ou ficar bem recolhida e dizer, bom, vamos olhar juntos para isso, perceber até onde eu vou e se até onde eu consigo sustentar, sem espelhar tanto no cliente, já é suficiente para essa pessoa. E via de regra quando você tem essa consciência dos seus limites. Eu lembro que logo depois que eu me divorciei, foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu me dei conta que era uma relação abusiva, eu demorei para me dar conta que era uma relação abusiva, na verdade. E ele era uma pessoa que mentia muito, traía, ele criou uma vida dupla. Então, eu lembro que logo depois eu tinha caído no mundo, fui mochilar, voltei para Joinville, porque apareceu uma oportunidade de montar um espaço em sociedade com uma colega minha lá. Falei, tá, vamos. E um dos primeiros clientes, assim, do grupo, eu já trabalhava com constelação, mas era um rapaz que veio constelar a dificuldade dele de ser fiel. Eu falei, gente, quem é que constela isso? Só pode ser um teste da vida, uma pré-queda. Só pode, porque quem é que de livre e espontânea vontade, isso 10 anos atrás, em Joinville, homem querer constelar querer constelar algo que para eles é super natural, né, dentro dessa cultura, né, pelo menos mais antiga. E eu falei, gente, olha que curioso. E foi muito legal. Consegui perceber que dentro dele havia uma dor genuína e uma dificuldade de se conectar com o pai dele e ao mesmo tempo uma lealdade com aquele pai que também traía a mãe, que era assim um pai muito ausente, uma série de coisas e ver assim na prática, né, o quanto que influenciava decisões importantes e que em níveis profundos aquilo estava influenciando aquela pessoa. Eu lembro que foi assim bastante didático assim para mim, para minha cura, sabe? Então eu comecei a olhar assim para minha situação de uma forma diferente. E foi muito legal. Isso foi um caso, mas teve vários, tá? Foi um ano que eu só constelei relacionamento de casal. Então, o que é importante? Eu ter pelo menos ciência do que eu tenho para dar. E o que eu tenho para dar vai me faltar? Ou está sobrando? Tem alguns filósofos que falam
que a gente deveria dar apenas o excedente. Já ouviram isso? Somente esperar e tomar o que se necessita. O que vocês entendem com somente esperar e tomar o que se necessita? E eu preciso, falando assim a nível de estar com o meu cliente, eu preciso olhar além para perceber o que de fato ele precisa. E via de regra não é o que ele pede para você. Né? Mas se a pessoa chega com um tema assim, né? Então, quero constelar minha sexualidade, minha compulsão. Eu preciso perceber o que aquele campo precisa, o que aquela pessoa precisa. O que ela está aprendendo? Para onde a vida está levando ela? Por exemplo, vocês. Como é que vocês caíram nesse mundo do autoconhecimento? Eu não sei vocês, mas eu só vim para cá por causa de uma dor. Eu não escolhi assim, vou ser consteladora, vou ser terapeuta. Não, eu comecei a buscar coisas para mim, para me curar. E aí, legal isso. Quero oferecer para outras pessoas. Né? Então, será que aquela dor ela é de fato ruim? Que aquilo está passando é ruim? Para onde está levando a alma daquela pessoa? Eu consigo olhar para isso? Porque senão a pessoa vai chegar, vai querer constelar um tema. Primeiro, nem sei se eu vou ter aquilo para oferecer para ela. Por exemplo, um exemplo clássico, a pessoa que vem constelar a enfermidade, querendo cura. Eu tenho como dar uma cura para ela? Não. Tem como curar a partir de uma constelação? Não tem. Mas o que de fato eu posso ofertar para ele? Bom, vamos ver se tem alguma coisa sistêmica que impede você de chegar, então, a um tratamento, a um profissional que possa te dar uma qualidade de vida. Né? E a gente olhou para isso. E o que de fato ele precisava olhar, né? O que ele precisa tomar, o que aquele sistema precisa. E mais, eu também preciso desenvolver em mim não criar tantas expectativas sobre o meu cliente. O que eu quero dizer com isso, né? Que é somente esperar e tomar o que se necessita. A constelação está rolando, as coisas estão muito claras para você, às vezes clara para as outras pessoas, mas ela continua na lealdade sistêmica. O representante dela continua no chão, com os mortos. Ela não consegue falar algumas frases porque não sai. E eu não posso ficar insistindo. Eu preciso saber o que de fato a pessoa consegue tomar. O que ela necessita naquele momento pode ser que seja só uma pílulazinha pequenininha disso tudo de informações que você está trazendo. E eu preciso saber esperar. E perceber que ela só vai tomar aquilo que ela necessita. Por mais que eu tenha uma bandeja para ofertar para a pessoa, ela pode escolher pegar só um docinho que tem naquela bandeja. Mesmo que ela continue com fome. Vocês compreendem isso? Então, sem mais delongas, quando que começa a desordem? Então, a desordem começa quando alguém quer dar o que não tem, né? Ou seja, quando eu quero ofertar mais do que eu posso. Ou a outra pessoa quer tomar algo de que ela não precisa. Você não vai colocar fulano no campo? Não, mas eu vim constelar a mãe, eu não vim constelar... Ou eu vim constelar a profissão, não quero olhar para minha mãe. Ou eu vim constelar a empresa, não quero... né? Ou seja, a pessoa, ela quer algo que de fato ela não precisa. Então, quando alguém espera ou exige da outra pessoa algo que ela não pode dar porque ela mesma não tem. Então, de novo, né? Eu chego numa relação terapêutica e eu quero que a terapeuta me ajude a sair dessa dor. Primeiro, ela não tem como oferecer isso. Ela pode dar alguns caminhos. Mas se é uma pessoa que, por exemplo, está passando por uma situação semelhante à sua, que é uma pessoa que não conseguiu processar isso, ela não vai conseguir te dar.
E aí o cliente vai ficar na exigência. Então, uma outra forma de causar desordem é alguém não pode dar algo porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Eu acho que essa é assim, o que a maioria das pessoas fazem, né? Querer resolver, querer carregar coisas pelos outros, mesmo que a nível inconsciente. Por isso que eu falo, não marco sessão para outra pessoa. A pessoa tem que fazer o movimento. Se ela me ligar, claro, dou as informações, né, que precisa, mas na hora de agendar mesmo, passa o telefone para outra pessoa, né? Esse último tema também tem muito a ver com os nossos familiares, né? Filhos, parceiros, pai e mãe. Tem coisas que só eles podem fazer. Então, a segunda ordem da ajuda do Bert fala que existem circunstâncias internas e externas que atuam na vida do cliente. O que são essas circunstâncias internas e externas? Então, a gente pode dizer que interno tem a ver com o que acontece dentro dele e também no sistema dele. Porque vocês concordam que se eu estou falando de um campo de informações que, embora tenha acontecido no passado, também está nas minhas células, né? E isso a gente pode considerar interno também. E externo, meio, o país que eu estou, a cidade que eu nasci, os lugares que eu passo, né? Tudo que vem de fora, né? Então são circunstâncias internas e externas que acontecem na vida do cliente. E ele segue dizendo: algumas circunstâncias são pré-estabelecidas e inalteráveis. Claro, tipo o quê? A família é inalterável, o local onde você nasce, uma doença específica que não tem cura. Se eu sou pequeno, né, as decisões dos meus pais, por exemplo, sair de um país de origem e ir para outro país, né? Então, existem circunstâncias que não tem o que fazer. Você pode, por exemplo, ter uma doença terminal, vir constelar essa doença terminal, mas não significa que você vai deixar de morrer. Então, ele fala que a ordem é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar na medida que elas o permitirem. Olha que doido isso, né? Isso vai muito ao encontro do sim a tudo como é, que a gente aprende, né, lá no início, como fundamento da constelação familiar. Porque quando ele fala que a ordem é nos submetermos às circunstâncias, já te coloca num lugar de pequeno, ou seja, você diante desse sistema, desse destino, dessa história, é o último, é o pequeno. Então, por mais que você tenha acesso a uma abordagem, a um conhecimento, não significa que você vai ter o poder de alterar algumas circunstâncias, principalmente que são inalteráveis, né? Então, se eu me submeto, é assim, foi assim, como eu lido com isso? Né? Porque eu acho que essa é a grande sacada. Eu tenho uma doença específica. Beleza, como eu convivo com isso? Como eu manejo isso? É diferente de como eu curo isso. Percebem a força? Então, se houver uma permissão dessas circunstâncias, a gente interfere e apoia o processo do cliente. Se não, não. Se eu não fizer isso durante a constelação, trazendo para a prática, o que vai acontecer? Eu vou tentar forçar o cliente a sair do mundo dos mortos, eu vou pedir para ele falar 1000 frases e não vai ter efeito nenhum. Eu vou estar, sabe, forçando um movimento que não tem força, não tem movimento. A gente pode mostrar o caminho da vida, mas quem vai caminhar é a pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão emaranhada no mundinho dos mortos, no luto, né, em tudo isso, que
que só o fato de você apontar para ela, olha onde você tá ali deitado no mundo dos mortos, por isso que você sente tudo isso que você sente, que as coisas não dão certo. Abre espaço na consciência dela para dizer, uau, ok, agora eu entendo, tem um nome para isso que eu tô vivendo, que eu tô sentindo. Tá, então a partir daí agora, qual seria o próximo passo? Isso que a gente tá vendo. Se render, se submeter. Isso eu posso ajudar o meu cliente. Concordar com a realidade. Que é, na verdade, o nosso maior objetivo, né? Agora, ele precisa fazer um movimento dele. De escolher sair, sabe? Mas, às vezes, não consegue. Por isso que em algumas constelações, às vezes eu convido a pessoa para deitar junto com os mortos. Aquele exercício que a gente fez no módulo das doenças, é uma prática que eu uso frequentemente. Então, o representante está deitado lá no chão, não sai, não sai, não sai. E o cliente está derretendo na minha cadeira aqui, o corpo dele tá, sabe? Aí eu falo pro cliente, quer deitar lá do lado do seu representante e perceber como é estar ali? Às vezes o cliente vai dizer, não quero. Ou ele vai dizer, quero. E sentir como é, conscientemente agora, porque ele está consciente do que está acontecendo, deitar ali. E ele tem uma escolha. No fim, se trata de escolha, embora as nossas escolhas sejam limitadas. Então, a desordem começa quando? Então, a desordem começa quando a ajuda desconsidera circunstâncias externas como doenças hereditárias sem cura e não as admite. Então, o que acontece? Se eu não entro na concordância, não admito que existem circunstâncias que atuam naquele sistema familiar e eu me coloco nesse lugar de maior, perdeu a sintonia. Primeiro que eu já coloquei em desordem a primeira ordem da ajuda, e eu acho que é isso que vocês vão perceber, que uma ordem da ajuda conecta com a outra. Da mesma forma que acontece com as ordens do amor. Se uma ordem do amor, assim, está em desordem, vamos colocar dessa forma, as outras também estarão. Nas ordens da ajuda é muito parecido. Né? Então, tudo aquilo que for de circunstância externa e que eu não consegui admitir, ficar numa negação, não vou conseguir ajudar meu cliente. Porque a nossa profissão é o quê? É olhar para a realidade como ela é. Eu preciso levar o meu cliente a olhar para aquilo que é. Ok? Então, a desordem começa quando o ajudante desconsidera as circunstâncias internas. Falamos das circunstâncias externas e agora as circunstâncias externas. Como, por exemplo, a sua missão pessoal particular, que nem sempre sabemos, nem a própria pessoa sabe, mas tem movimentos que puxam a pessoa para aquele lugar, né? A gente tem aí um plano de desenvolvimento como ser, como alma, como consciência, enfim, o nome que vocês quiserem dar. E se eu, assim, invado muito o limite da pessoa, eu posso estar atrapalhando a pessoa a entrar em contato com isso, né? Então eu preciso considerar que por alguma razão ela nasceu na família que ela nasceu, ela tá nesse relacionamento, as coisas acontecem do jeito que acontecem, sabe? Porque tem muitos fatores que levam. Tem o emaranhado dos destinos, tem o amor cego dela pelos membros da família, tem a necessidade de pertencimento, tem as crenças, lembra aquele módulo que a gente falou de crenças? Tem as crenças dela, tem um apanhado de coisas que culminam naquilo que ela está vivendo naquele momento, que daí a gente chama de circunstâncias internas. Se eu desconsidero tudo isso, já não vou estar em sintonia para ajudá-la. O ajudante quer mudar o destino do cliente porque não suporta ver o cliente em sofrimento. É o que eu mais percebo, assim. É muito curioso porque quando você tem muito trauma acumulado no teu corpo e você não trabalha isso, você vai anestesiando o teu corpo e você vai criando quase que um deslocamento, assim, né, da tua consciência do teu corpo, que a gente chama de dissociação. E as sensações, elas baixam de volume dentro de você. Por isso que as pessoas estão numa busca frenética pelas anestesias, né? Então, se eu estou nessa anestesia de mim,
fica mais fácil olhar o sofrimento do outro e não me compadecer com o sofrimento do outro. Mas não é disso que eu tô falando. É aquele lugar que às vezes você vai sentir, poxa, que situação difícil, né? Que dor que essa pessoa deve estar sentindo, mas ainda assim eu não vou tentar mudar o destino do cliente, porque me dói ver ele sofrendo, né? Ou alguma pessoa da minha família. Eu preciso suportar o destino do cliente. Então, isso que a gente já falou, né? Quando o ajudante ou ajuda nega as circunstâncias ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O trabalho da constelação é você olhar para o difícil, olhar para a dor, olhar para o excluído, abrir a caixa preta, né? O porão. Não é tão simples, mas é para lá que eu preciso olhar. Por isso que a gente às vezes orienta o cliente. Olha lá para aquele representante, olha ali para os mortos. Por quê? Porque é exatamente para onde ele não está olhando e que ele precisa olhar. Então, a terceira ordem da ajuda é aquela que o ajudante deve se colocar como adulto perante um adulto. Que procura ajuda, claro, porque em teoria você está trabalhando com um adulto, né? É um adulto que entra em contato, que marca contigo, né? E se recusar a ocupar o lugar de paz do cliente. Como é que eu posso ocupar o lugar de paz do cliente? Oh, meu amor, como é que você acordou hoje depois da constelação? Você tá bem? O que é o cliente, o que o terapeuta quer com esse tipo de postura? Agradar, atenção. E aí vai entrar numa outra desordem que a gente vai falar depois, né? Que é a inversão de papéis enquanto cliente e terapeuta. Aquilo que eu não consegui com o meu sistema familiar de validação, de atenção, eu transfiro para o meu cliente. Nossa, você é tão foda quando terapeuta. Nossa, você é uma consteladora muito massa. Nossa, e você, né? E qual que é o problema? É momentâneo. É outra anestesia. Porque o teu buraco não vai ser preenchido pelo teu cliente, porque não é o teu cliente que você quer que fale essas coisas. Você gostaria que fosse a tua mãe e teu pai. E essa é a merda. Teu pai e tua mãe não vão falar. Então não adianta transferir para o teu cliente essa necessidade de validação. Ou para o teu parceiro, ou para o teu filho, ou quem quer que seja. E isso é a maior dor de adultecer. O adultecer é você reconhecer, claro, né, as dores da sua criança, as carências que ainda existem dentro de você e que talvez vão, assim, seguir contigo pro resto da vida, mas que não vai mais ter uma fonte externa, que o seu tempo de receber uma nutrição, vamos colocar assim, né, seja emocional, física, enfim, de uma fonte externa já passou. Você agora é um adulto, você não é mais, como animal biológico, dependente dos seus pais. Então, se teve falta, agora você vai ter que fazer por ti. Por isso a gente fala muito na constelação, né, do agora eu faço por mim e você por você. Tem uma frase que a gente usa muito quando tem essas simbioses no campo, né? Porque eu preciso agora, como adulto, beleza, foi assim, foi difícil, às vezes eu preciso dar lugar para a dor que eu vivi, isso também é estar no adulto, porque não estou falando de reprimir e de jogar para debaixo do tapete o que aconteceu, mas como agora de um lugar de maior compreensão e de maior permissão eu posso entrar em contato com aquilo, sabe? Porque eu como adulto agora eu não preciso mais ficar reprimindo o que eu sinto, as coisas que eu tenho, mas eu também não entro naquela postura de exigir que outros me deem aquilo que me falta. Faz sentido o que eu tô falando? Sim. E às vezes o cliente, o terapeuta, ele, sabe, se coloca nesse lugar de querer dar demais para o cliente. Dar como um pai, como uma mãe. Bom, aqui eu quis aumentar um pouquinho, né, mas é basicamente o que a gente falou. Então, a desordem começa quando o ajudante permite, num primeiro ponto, que o cliente faça reivindicações a ele como uma criança a seus pais. Assim, a gente já falou disso em outros momentos, né?
o trabalho da constelação deveria ser o mais sucinto possível, sem julgamento, sem reclamação, sem queixas. Qual é o tema? Qual é a dificuldade? O que você quer trabalhar? O que aconteceu? Fatos. Mas às vezes é inevitável. A pessoa chega e começa, sabe? Ai, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, e a gente passou tanta fome, ai meu Deus, meu parceiro não me dá atenção, e todas essas coisas. O ideal é a gente não permitir que ele faça esse tipo de reivindicação, sabe? É cortar isso. Às vezes eu falo assim, olha, isso pode ser algo interessante para você levar para tua terapia pessoal, mas aqui o nosso objetivo não é muito isso, né? Sim, para ser mais suave. E às vezes é dizer, olha, não é importante isso agora, né? A gente precisa de fatos, explicar realmente para ele. Porque senão eu vou estar alimentando as exclusões. Lembra que a gente precisa incluir tudo aquilo que o cliente, né, rejeita. A gente fez até um exercício, não fizemos? De ouvir a colega, o que ela... Foi no último módulo? Né? De vocês sentarem do lado e fazer esse movimento. Já era uma preparação para isso. Porque ele precisa carregar. Lembra? Uma ordem vai encaixando na outra. É o destino pessoal dele. É aquilo que ele precisa fazer. E a outra desordem que eu coloquei. Então, uma outra forma de causar desordem é eu me dedicar a esse cliente, né? Como pai e mãe dele, me preocupando, orientando, estando ali disponível o tempo todo. É diferente de, por exemplo, sei lá, veio né, o cliente constelou, saiu mexido. Geralmente eu digo assim, olha, qualquer coisa me manda mensagem, né? Se alguma coisa ficar além do normal. Claro que você vai estar ali dando um suporte, né? Você tem uma responsabilidade também. Mas aqui eu tô falando de uma outra questão, sabe? Aquela questão de mandar mensagenzinha. Como é que acordou hoje, Chuchu? Sabe? Querer aninhar demais, assim, sabe? O teu cliente. Porque às vezes o que ele precisa é justamente sustentar, né, aquela dor, sustentar, que é esse exemplo que eu dei, né, da Sofia proibir a galera de abraçar ou tocar, né, no corpo da pessoa que acabou de ser constelado. A relação de transferência e contra-transferência eu falo depois. Tá? Quarta ordem. Então, a quarta ordem da ajuda é bem tranquila. Olhar o cliente como parte de um sistema, né? Desenvolvendo assim uma empatia sistêmica. A gente já fala disso desde o início do curso, né? Não é um indivíduo que está sentado do meu lado. O indivíduo é a ponta do iceberg. A gente vai trabalhar com um iceberg e não com a ponta que se mostra. O cliente é a pontinha do iceberg que fica ali visível. Mas na verdade o que a gente vai trabalhar é a pedra de gelo toda. Claro, porque aqui é como se fosse uma antena, né? Para tudo isso que a gente vai olhar, que talvez nem ele saiba. Quer dizer, na verdade, nem ele sabe, por isso que ele te procurou, né? Melhor dizendo. Então, assim, a empatia sistêmica que o Bert fala é justamente levar essa minha empatia, essa compaixão, enfim, para o sistema, inclusive para as pessoas que são julgadas, condenadas. A gente já vem falando sobre isso, né, o tempo todo, mas assim, só para vocês perceberem que isso já é, assim, uma força dentro das ordens da ajuda. A quinta ordem da ajuda, no livro do Bert, vocês vão encontrar assim: o amor a cada um como ele é, por mais que seja diferente do ajudante, permitir a reconciliação dos bons e dos maus. O que isso quer dizer? De não julgar, né, o tema do colega, da pessoa que vem te procurar, por mais diferente que ele seja de você, por mais que ele acredite em coisas diferentes de você, você permitir que ele seja ele. Assim, é muito difícil a gente não julgar, né? Porque nós somos um apanhado de informações, né? É bem Matrix mesmo, né? A gente é um monte de números, só que um monte de memórias, digamos assim.
e transforma a gente no que a gente é, crenças, ideias. Então a gente é esse conjunto de tudo que a gente viveu, que os nossos antepassados viveu e tudo isso. Então é muito automático esse julgamento, né? Mas se eu começo a treinar de perceber o julgamento e não me prender a ele, deixar que venha e passe, deixar que venha e passe, já é ótimo, maravilhoso. Muito maravilhoso. Tá? Então a desordem começa. Então a desordem começa quando o ajudante julga a história ou membros da família e o próprio cliente. Nossa, você fez isso? Você traiu todas as tuas parceiras anteriores? Você quer trabalhar com isso? Você quer constelar isso? Ou, né, as pessoas da família, meu Deus, teu pai te abusou. Gente, como pode? Que homem faz isso com uma filha? Danou-se, gente, danou-se. Porque aí você vai estar se aliando à vítima. Que aqui, qual que é o insight, né? Vamos colocar assim. O pulo do gato da quinta ordem da ajuda. Ele está falando muito de dinâmicas de polaridade. Por isso que ele colocou bons e maus. Né, que é uma das dinâmicas sistêmicas assim bem comuns, né, onde existe realmente o vilão, a vítima, né? Então a gente encontra isso muito nos maus tratos, nas violências, nesses temas assim mais dentro dessas polaridades, tá?